agora uma demo de EBS, fizemos algumas de C3, uma de FS e faz sentido uma de EBS também para fechar esse módulo de armazenamento. Show, então vou começar provisionando uma instância. Poderia ser uma instância Linux, mas para fins didáticos vai ser uma instância Windows que fica mais fácil da gente enxergar o nosso volume EBS, que nada mais é do que o disco rígido da nossa instância. Então vou começar executando uma instância, vou nomear ela de Windows, bem original, né? AMI dessa vez, Amazon Linux não, Windows, Microsoft Windows Server 2025 base, qualificado para o free tier, T2 Micro também, qualificado para o free tier, ou seja, se você fizer isso na sua conta, não vai incorrer em custos, desde que siga aqui o passo a passo. Vou criar um par de chaves, dessa vez eu não vou utilizar .ppk, .ppk é para utilizar no PuTTY, que é um cliente SSH. Quando eu utilizo o PuTTY? Quando eu tenho uma instância Linux que eu quero acessar a partir do Windows. Como aqui é uma instância Windows que eu vou acessar a partir do Windows, chave.pen. Vou nomear aqui de chave, chaves agis e chave Windows. Chave.win, o nome não faz diferença. Criar par de chaves. Cria a chave. Em configurações de rede, VPC padrão mesmo. Vou colocar na subrede que está na AZA, IP público. Vou criar um grupo de segurança. Então, SG, Security Group, EC2, Windows. Que eu poderia colocar uma descrição, não vou colocar. E percebam que, pela instância ser Windows, pela MI ser Windows, por padrão ele já abriu aqui ó, a porta 3389 para permitir conexão via RDP. Então, para acessar uma instância Windows, essa é a porta, esse é o protocolo. Se fosse Linux, já vimos que protocolo SSH na porta 22. Então tem essa diferença aqui no firewall, que a gente tem que ajustar. E também a questão da extensão da chave, né? Em vez de ser .ppk é .pen. Armazenamento eu vou deixar padrão, percebam que 30 GB. No Linux, isso aqui normalmente é menor. Então cada MI tem um tamanho, né? O Windows, a MI nesse caso tem interface gráfica, então é natural que seja mais pesada. Não vou mexer aqui. Detalhes avançados também não. Já podemos executar a nossa instância. Beleza? Deu bom? Visualizar todas as instâncias. Aquela já está executando. Diz que está executando, mas ela ainda está inicializando. Então a gente tem que aguardar um pouquinho antes de se conectar nessa instância. Um detalhe: o tipo da instância, que é o T3 Micro, é uma instância pequena, com pouco hardware. Então a gente tem que ter bastante paciência na hora de se conectar nessa instância. Então é natural que aqui você vai observar que vai travar um pouco, vai carregar, mas é só esperar que vai dar bom. Então, se acontecer com você, pode ficar tranquilo que é isso mesmo. A instância tem pouco hardware, tem pouca memória RAM, tem pouco CPU. Então a gente não pode, por exemplo, se conectar, sair clicando em tudo. Tem que esperar carregar, tem que ter paciência. Beleza, então espera um pouquinho. Seleciona a instância. Conectar. Cliente RDP. Fazer download de arquivo de área de trabalho remota. Aqui ele pode dizer que é um arquivo que pode danificar seu dispositivo, pode desconsiderar, é um arquivo legítimo. E nós precisamos obter a senha. Por que obter a senha? Com esse arquivo, se a gente executa ele, conectar, é justamente para iniciar essa sessão RDP e logar como admin. Só que para isso ele vai pedir a senha do administrador. E essa senha obtemos aqui. E para obter essa senha, ó, ele diz que não está disponível. Espere pelo menos 4 minutos depois de executar a instância para tentar recuperar a senha. Normalmente não são 4 minutos que a gente precisa esperar, mas eu vou esperar aqui um pouquinho. Deixa eu tentar obter de novo. Isso, então eu vou pausar a gravação e eu já volto quando isso aqui estiver disponível. Esperei um pouquinho, foi só o tempo de buscar uma água. Opa, cadê? Obter senha. Agora já deu certo, ele vai pedir para carregar essa chave. Essa é a chave que baixamos no momento da criação da instância. Esse arquivo aqui, .pen. Então carregar a chave privada, downloads, chave.pen, descriptografar a senha. Copia e agora é só colar aqui. Sim. E é nesse momento que a gente tem que ter bastante paciência. Então o Windows já está sendo provisionado aqui. Vamos aguardar. A última EC2, mesmo com toda a paciência do mundo, não estava rolando. Então realmente um T2 Micro fica difícil para rodar uma AMI Windows. Até daria se eu tivesse a paciência do Buda, ficar 20, meia hora esperando, mas não é o caso. Então, para fins didáticos, para melhorar a sua experiência na aula, eu decidi provisionar aqui ó, o Windows Potente. Nomeei dela dessa forma, porque no tipo da instância vai ser uma instância maior agora, com mais hardware, mais CPU, mais memória RAM. A chave a gente está utilizando a mesma. O grupo de segurança selecionou o que já criamos também. E agora vamos executar essa instância mais parruda. A T2 Micro não deu conta não. Então, a anterior está sendo desligada. Vamos aguardar
Essa é ligar também. Mesmo processo, seleciona a instância, conectar, cliente RDP, para obter a senha. Aqui a gente vai ter que esperar alguns minutinhos. Já volto. Passou um tempinho, vou carregar a chave, .pen, descriptografar a senha, copiei ela. Agora sim, a gente pode fazer o download do arquivo, executa ele e fornece a senha que copiamos. Agora, com uma instância maior, vai ligar e funcionar com mais fluidez. É nítido a diferença. Como a gente sabe que ligou? Deixa eu só redimensionar aqui o OBS para aparecer tudo. Então, como é que a gente sabe que ligou? Aqui no lado superior direito, ele traz alguns metadados da instância. O tanto que tem de CPU, memória RAM, em quais ele está. Então, nesse momento, a gente continua esperando. Agora sim a gente sabe que carregou. Estão aqui os metadados. Observem que, ao contrário da T2 Micro, tem bem mais memória, né? 8 vezes mais, então 8 GB. Está aqui o tipo da instância, C5 syslarg, AZ, a gente provisionou essa instância na AZA, IP público, IP privado, ID da instância. Então apareceu esses metadados, a gente pode continuar o hands-on, porque aí sim já carregou toda a instância. Massa. Agora eu vou abrir o explorador de arquivos para mostrar o nosso volume EBS. Esse computador está aqui. A gente lembra, né? 30 GB, está aqui, ó, 29.4. Esse é o tamanho padrão que a gente viu no momento da criação da instância. Está aqui o meu volume EBS. Revisando, toda instância tem pelo menos um volume EBS, que é onde está rodando o sistema operacional, e caso eu baixe qualquer coisa, crie um arquivo de texto, vai estar tudo armazenado aqui. Opcionalmente, eu posso adicionar vários volumes EBS. É o que eu vou fazer agora. Então, minimiza a nossa instância, voltando aqui para o console, EC2, instâncias. Aqui no menu esquerdo a gente pode acessar volumes. Percebam que a nossa instância está na ZA. Volumes. Eu vou criar um volume. Ó, existe um volume de 30 GB. Vou até nomear ele aqui de volume padrão Windows. Eu vou criar um novo volume. Aqui a gente escolhe o sabor, né? Não vou entrar nesse mérito. Tamanho 1 GB. Mas ó, máximo de até 16 teras. A IOPS eu não mexo. Aqui eu vou escolher a Z. Eu vou criar na ZB. E vou tentar associar esse novo volume na minha instância. Nomear ele, novo volume. Aqui a gente observa que ele está na ZB, ao contrário do volume principal da nossa instância que está na ZA. Nesse caso, eu não vou conseguir associar porque, como eu disse na aula teórica, o volume precisa estar na mesma Z que a instância está rodando. Então, associar volume, a nossa instância nem aparece aqui, ó, nenhuma instância correspondente à execução ou interrompida na ZB. Então, eu vou ter que excluir esse volume, porque se eu criar esse volume, eu estou pagando por 1 GB. Não precisa estar em uso. Se eu provisionei essa capacidade de armazenamento, eu já pago por isso, independente se está associado a um volume ou não. Então, vou escolher esse volume. Se eu quisesse migrar, esse volume aqui é um volume vazio, acabamos de criar. Mas se eu quisesse jogar isso aqui para mover ele para ZA, não tem como. Só se a gente der um jeitinho. Qual seria esse jeitinho? Seleciona esse volume, ações, criar um snapshot desse volume, e a partir desse snapshot, aqui no momento da criação do volume, a gente consegue, ó, ID do snapshot a gente fornece aqui. Então a gente vai criar um volume a partir do snapshot e a partir de um backup de outro EBS que já existe. Mas não é o caso, porque esse volume está vazio, eu posso simplesmente excluir e criar um novo. Se tivesse um conteúdo aqui, a gente poderia utilizar essa abordagem para migrar esse volume de uma Z para outra, ou até para outra região da AWS. Pode ser feito. Então vou criar um volume de 1 GB na AZA. Agora vai dar certo. Eu poderia criptografar esse meu volume também. Não vou entrar nesse mérito. Vou corrigir aqui o nome dele. Novo volume. E agora sim, eu posso associar na minha instância. Olha aqui, ó, apareceu nosso Windows Potente, que é o nome da nossa instância. Aqui a gente vai colocar o nome do dispositivo, não faz diferença também. E já podemos associar esse novo volume na nossa instância. Já está em uso. Agora eu vou voltar para a minha instância. Vou atualizar aqui. E a princípio ele não vai aparecer ainda. Ele não está aparecendo. Por quê? A gente precisa formatar esse novo volume. Então aqui a gente digita Create. Olha aqui, ó. Criar e formatar. E aqui ele já vai aparecer pra gente. Ó, percebam que ele já identificou o nosso volume principal de 30 GB, que está rodando o sistema operacional. E aqui está o nosso novo volume que a gente acabou de associar. Para ativar ele, botão direito, novo volume simples, próximo, 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 finish. Muito simples.
agora sim, a gente já pode começar a utilizar o nosso novo volume e enxergar ele aqui. Então, volume EBS é isso, é o disco rígido da nossa instância. Por padrão tem um, a gente pode anexar vários EBS extras. Esses volumes podem ter vários tamanhos diferentes, vários tipos diferentes, né? HD, SSD. O volume precisa estar na mesma AZ da minha instância C2, senão não dá para associar, como a gente viu. Mas aqui eu já posso acessar ele, criar um arquivo de texto. Então, Cloud Basics Academy. Vai todo mundo passar. Se eu quisesse transferir o conteúdo desse meu volume para outra AZ, para outra região, para uma instância, né? EC2 em um AZ diferente ou em uma região diferente, eu poderia tirar um snapshot desse volume e criar um novo volume a partir desse snapshot, na AZ que eu quiser, na região que eu quiser. Pode ser feito. Essa foi a demo. Antes de encerrar, antes de encerrar o hands-on, né? Temos que encerrar a nossa instância. Porque se deixar ligado aqui, a gente vai pagar. Essa instância específica, a C5X Larg, custa 20 centavos de dólar por hora. Então não é o caso, seleciona encerrar. Qualquer recurso da AWS não vai utilizar, tem que encerrar para não vir a surpresa no final do mês, né? Para não incorrer em custos. Então aqui eu já tomei um chute aqui da minha instância, porque ela foi encerrada, ela foi destruída, não existe mais. Encerrar é diferente de interromper. Interromper é desligar, eu posso ligar ela de novo. Encerrar não, encerrar eu perco a minha instância. Beleza. Se a gente voltar em volumes e atualizar, vou esperar um pouquinho que ele ainda está excluindo a instância, mas na opinião de vocês, esses volumes continuarão existindo depois que a instância for encerrada? Sim ou não? Pensa aí que eu vou pausar e daqui a pouco eu volto com a atualização. Nem precisou, o pause do vídeo aqui durou 5 segundos, mas a resposta é que o volume padrão que veio junto com a instância foi excluído, junto com a nossa instância no momento do encerramento, mas o novo volume que criamos permaneceu. Então tem que ter cuidado também para não deixar nenhum volume aqui sem estar em uso, porque isso vai ser precificado. Então vou excluir. Essa funcionalidade de excluir o volume padrão junto com a instância pode ser ajustado, e esse comportamento do volume extra permanecer após o encerramento da instância também pode ser ajustado. Então isso varia, mas o padrão é isso. O volume original é encerrado junto, excluído junto, né, no momento do encerramento, e os volumes extras continuam existindo após o encerramento da instância.